Olá, eu sou a Beatriz e junto com a Isabelle, sob a orientação de Aline Carrijo e Marcos Vinícius, nós representamos a Escola de Educação Básica, ESEBA, da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Assim, o nosso projeto visa compreender e problematizar a forma que as literaturas de transição e contemporânea se afetam e afetam o imaginário de independência do brasileiro atualmente, em uma sociedade politicamente independente. E para alcançar tal objetivo, buscamos mapear os movimentos posteriores ao período de transição, seus autores e obras, entender a diferença do contexto político, social e econômico antes com o atual, e refletir acerca das influências da literatura no período histórico e vice-versa. A justificativa para tal pesquisa sustenta-se no tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o bicentenário da independência do Brasil. Além disso, leva-se em consideração a importância da literatura enquanto objeto de influência. Por isso, o tema traz uma brecha para estudarmos a relação notável entre arte e política, entendendo a exteriorização do pensar da época na realidade modificável que é a ficção. Dessa forma, nossa pesquisa tem o potencial de aprimorar os debates acerca do tema, pouco explorado no meio acadêmico, de instigar a noção subjetiva de independência atualmente e de dar continuidade ao projeto também desenvolvido por outro subgrupo do Grupo de Estudos, Pesquisas e Inovações Tecnológicas, o GEPIT, o qual estuda o período de transição literária do Brasil. A pesquisa ela possui uma natureza metodológica básica, ou seja, sem nenhuma finalidade prática ou imediata. Sobre a análise dos dados, por mais que às vezes ela assuma um caráter quantitativo, a abordagem predominante é a qualitativa, que Neves define como técnicas interpretativas que descrevem, decodificam, traduzem e expressam sentidos dos fenômenos sociais. Como foi falado, o projeto é concomitante a outro, que pesquisa o período de transição, de 1808 a 1866. Então, assim, o nosso primeiro passo é entender os movimentos de caráter nacionalista que sucedem, ou seja, o romantismo e o modernismo. Aplicando o método de pesquisa bibliográfica com os objetivos de caráter explicativo, a gente se aproxima do tema e recolhe as informações já disponíveis, entendendo a que pé, então, está a discussão acerca do tópico. Feito isso, a gente começa a nossa participação investigativa. Selecionando alguns textos literários pertencentes ao movimento estudado, o nosso objetivo descritivo é coletar dados documentais que comprovem a relação com o movimento e apresentem ou não a conformação prevista, ou ainda a resposta inesperada acerca do pensamento contemporâneo, dos ideais dos autores e da visão de independência nesse período já teoricamente independente. Então, no final, com os dados à disposição, a gente busca formular uma teoria baseada na hipótese, confirmando ou invalidando ela, mas de qualquer forma entendendo o impacto da literatura na formação da independência no imaginário. A pesquisa ainda está em desenvolvimento, mas alguns passos já foram concluídos. O primeiro, como citado, foi identificar os movimentos, romantismo e modernismo, como produções nacionalistas, reconhecendo as vantagens de procurar neles as respostas sobre o ideal de dependência. Começando pelo romantismo, este foi um movimento de oposição ao classicismo que negou a disciplina e priorizou o interior do indivíduo, visto como vulgar em sua rebelião aos escritos consumidos da época, oriundos do iluminismo e guiados pela razão. A literatura romântica dá enfoque ao indivíduo em sua sociedade, priorizando o interno ao externo. A primeira obra analisada, portanto, foi Lucília, de José de Alencar, publicada em 1862, cujo enredo condena a prostituição em volta da alta sociedade brasileira da época. Assim, a gente tem um contexto sofisticado, mas uma sociedade suja, crítica e admiração andando lado a lado. Dito isso, é preciso destacar que o livro se passa durante o Segundo Reinado, ou seja, pós-independência. Mesmo assim, a presença europeia ainda é perceptível, tanto no nome dos lugares, hotel da Europa, quanto nas viagens citadas, a excursão da protagonista à Europa em companhia de um amante, e ainda nas personagens, o amante couto descrito como excêntrico e capitalista por ser inglês. Só que ainda assim é possível formar uma imagem brasileira. Do bom ao ruim, a obra traz questões como a miscigenação do país e a beleza de sua natureza, crítica da sociedade que cai às tentações da prostituição, mas ainda assim pintando o cenário de purificação do indivíduo, com a paixão de Paulo e a redenção de Lucia. Em suma, a obra é um livro feito para as mulheres brancas da alta sociedade como um manual de instruções. É possível até mesmo interpretar que independência para as mulheres era deixar de ser dependente do pai para ser dependente do marido, e que os corpos femininos negros, então, sequer mereciam a possibilidade limitada de viver livre, presa ao papel de mulher. O Brasil, então, seria como a Lucia, uma mulher que está impura e que precisa melhorar, que precisa ser purificada e abandonar essas impurezas para se tornar um país de verdade e conseguir progredir como a Europa. E agora, passando para o modernismo, ele foi um movimento que surgiu durante um momento de tensão política na Europa, causando instabilidade no continente, bem como durante a industrialização brasileira, trazendo novas inovações técnico-científicas. No centenário da independência do Brasil, então, diversos artistas se juntaram e fizeram acontecer a Semana Nacional de Arte Moderna, de 1922, considerado o marco inicial.
As características do modernismo são de liberdade formal e linguagem coloquial, sendo recorrente a oralidade e os versos livres pela aproximação do popular. Também é característica o regionalismo, valorizando a temática do cotidiano brasileiro, e a valorização do nacionalismo sem a idealização do romântico, mas criticando o passado do país. O livro escolhido para iniciar a análise foi Vidas Secas, de Graciliano Ramos, um romance semi-biográfico de 1938, baseado em sua vivência no sertão e sua consciência política, enquanto ativista marxista durante a Era Vargas. O espaço da narrativa é o sertão nordestino em Grande Seca. As personagens são parte de um processo sistemático de exploração, humilhação e alienação, em que o homem Fabiano é vítima de abuso de poder, a mulher Vitória vive com dores sem a cama que deseja, os filhos não são educados e os animais são mais humanos que as próprias pessoas. Tudo uma grande crítica às autoridades do coronelismo, período em que se passa o livro, no qual os fazendeiros, como o patrão do Fabiano, abusavam de seu poder financeiro e político. Mesmo assim, havia esperança. O formato livre do texto imita uma coletânea de contos cíclicos em que início e fim igualam-se. Ambos apresentam a família fugindo da seca, em busca de uma situação melhor, sonhando com um dia em que terão tudo que lhes é privado. Assim, a gente vê uma representação realista do Brasil, com seus problemas de seca, as famílias em miséria e o governo corrupto. No entanto, o brasileiro segue em frente, encontrando felicidade nas pequenas coisas, como a festa do Natal e os jogos, e sempre esperançoso com um futuro melhor, como os devaneios sobre a educação formal aos filhos e a cama de sim a vitória. De forma geral, fica a ideia de que as coisas podem estar ruins, mas ao menos somos livres para ir e vir, fazer nossa história e viver como quisermos. Um dos motivos para o livro ter passado pela fiscalização rigorosa durante a ditadura militar brasileira foi justamente a crítica voltada para um período anterior. Então, novamente, era uma crítica ao passado do país, como mostra o modernismo, o que dava uma brecha a Vargas de prometer um Brasil melhor, um futuro promissor em que situações como as que ocorrem no livro não seriam repetidas. Seja o Fabiano um leitor do século XX, então, a promessa de mudança era o que mantinha ele seguindo em frente. É inegável que o período de independência do Brasil tenha sido marcado nos livros da época, e estudos de agora caminham para a confirmação hipotética de que a ideia da recém-conquistada independência na literatura romântica e moderna ainda é muito frágil, e essa literatura renomada até hoje, obviamente, ainda apresenta essa visão para quem a lê, contaminando o imaginário contemporâneo com uma independência insegura. Os resultados da pesquisa começam a ganhar forma, mas o veredito final só o tempo dirá. Essas são nossas principais referências e muito obrigada por nos assistir. Se tiverem quaisquer contribuições a fazer, sintam-se convidados a entrar em contato conosco no e-mail que se mostra. Até!